Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 5, os versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher há 12 anos. Estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás e no meio da multidão e o tocou na sua roupa. Ele pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe das sinagogas e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda se incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos coloca frente a 2 realidades interessantes. A primeira delas é a fé, é o crer que de fato o Messias está no meio de nós. Porque fé é crer. E há muitas pessoas que acreditam em tudo. Tudo que fala, ela crê. Até mesmo no que não é verdade. Acaba acreditando
e às vezes fazendo até comentário. Hoje, com o advento dos meios de comunicação, com a facilidade de se comunicar, até notícia falsa, tem gente que crê, fica revoltado e às vezes passa isso para muitas pessoas. Eu mesmo já me deparei com pessoas que passou dias revoltada porque ela leu uma notícia que era falsa. Então, por isso, temos que tomar muito cuidado quando falamos na fé, no crer, porque a gente acredita, como disse, em muita coisa. Mas a nossa fé, e por isso, inclusive, nós tivemos já na igreja 2 vezes o ano da fé, para dizer que a nossa fé é crer em Jesus, o Messias, o ressuscitado, e não em outras coisas. E então, o Evangelho nos apresenta a fé daquelas pessoas que vivenciavam e reconheceram que Jesus, de fato, é o Messias. Veja a questão da mulher, 12 anos, olha, de hemorragia, de sofrimento, gastou tudo o que tinha, mas quando ela encontra-se com o Senhor, ela acredita, ela tem certeza de que, de fato, o Messias, o Salvador e Libertador, chegou a nós. Então vejam bem que a multidão, às vezes impede da gente viver profundamente a fé. Mas ela teve uma coragem maior do que a si mesmo, porque a fé faz isso conosco. A fé nos impulsiona para atitudes e caminhos que às vezes até nós mesmos desconhecemos. E então a mulher vai e ela toca em Jesus. Olha, diz o Evangelho que ela estava com medo e não era por menos, pois sabe que na época uma mulher que sofria de hemorragia, tocar em um homem, ela deveria ser até morta, porque ela deixou ele impuro. Ela era uma pessoa considerada como aquela que estava no maior sinal de desprezo. Mas ela enfrenta pela fé a multidão. Sabe, queridos e queridas, quando a gente vivencia em profundidade a fé, nós temos coragem de ultrapassar a multidão, os conceitos e preconceitos, para viver de fato a fé. Da mesma forma, a filha de Jairo, doente, veja, quando Jesus chega à sua casa, ela está, diz o Evangelho, que anunciaram que ela já estava morta. E Jesus então faz o sinal de ressurreição. Na verdade, não era ainda a ressurreição eterna, mas era para manifestar que aquele que é o ressuscitado, aquele que nos ressuscita, está presente no meio de nós. Por isso, então, a ressurreição desta menina é para manifestar a nós que, de fato, quem crê, quem vive assim a experiência da fé, quando terminar a sua caminhada neste mundo, ressuscitará para a vida eterna. Aliás, se nós não tivermos a ressurreição, tudo isso que nós fazemos, tudo está errado. Nada disso tem nenhum sentido, a não ser uma única coisa, a ressurreição. Por isso, então, a fé é na ressurreição. A fé é no Senhor ressuscitado, presente no meio de nós. Ela nos fortalece. Por isso, então, aquele ditado que às vezes se fala aí, nós temos jeito para tudo, menos para a morte. Não é verdade, porque a morte nos conduz à vida, à ressurreição. Mas o importante também do Evangelho é que a vivência da fé, ela também tem um toque. O tocar na mulher, o tocar na menina, e saibam que ambos eram impuras, porque o morto ou aquele que sofria de algum problema com sangue era considerado impuro. Jesus então ultrapassa os conceitos, preconceitos, para poder acolher o ser humano, para ajudá-lo a viver como humano e a eliminar o sofrimento. Olha, muitos sofrimentos que hoje nós vivenciamos acontecem porque nós deixamos nos conduzir pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam.
Então a fé nos conduzirá cada vez mais à vivência da experiência do amor, da comunhão e da construção de um mundo cada vez melhor. Por isso convido você a vivenciar sempre essa experiência da fé, a experiência do amor de um Deus que caminha sempre conosco. Muita paz para você. Deus te guarde, Deus te abençoe. E que o Evangelho de hoje nos fortaleça sempre nesta experiência da fé, do toque e da comunhão com Deus. Muita paz para você.